O evangelho de hoje se encontra em João, capítulo 13, versículos 16 a 20. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puseres em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que realize o que está na Escritura. Aquele que come o pão levantou-se contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creias quem eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O servo não é maior que o seu senhor. E nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se compreendeis essas coisas, sereis felizes. Esse evangelho é o evangelho do dia do lava-pés. Que Jesus inicia falando do amor ardente, do desejo ardente de comer aquela Páscoa com seus discípulos. Depois ele vem e lava o pé dos seus discípulos. E sempre que eu vejo esse evangelho, ele mexe muito comigo, porque quem era Jesus? Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é Rei. Jesus é Criador de todas as coisas, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Jesus, ele veio a este mundo e ele poderia ser tratado como rei por todos, mas não. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai perceber uma coisa, que Jesus veio para servir. Jesus veio para servir. A vida inteira de Jesus, você não vai ver ele sendo tratado como um rei, se posicionando como um rei, exigindo que fosse tratado como rei. A começar no nascimento, nasceu numa casa simples, de uma família simples, de uma família pobre. Nazaré, um dos bairros, uma aldeia, nenhuma cidade não era, uma aldeia desconhecida. Ele nasceu, o dia do nascimento dele foi em Belém, a menor cidade de Davi, da menor tribo. E nasceu aonde? Todos nós nascemos, sabemos onde que Jesus nasceu. E olha a vida de Jesus, a vida inteira servindo. São Paulo vai dizer, em uma de suas cartas, que ele renunciou toda a condição divina. Toda a condição divina. E veio até como escravo, como servo, como escravo. Então Jesus veio servir. A manifestação do amor, ela vem nos servir. Se a pessoa que realmente diz que ama, ela demonstra esse amor quando ela serve. A mulher, quando ela ama o marido, ela serve o marido, não como uma escrava, mas por amor. Ela tem o carinho de cuidar da casa, dos filhos, do marido. O marido, quando ele ama a esposa, ele tem o carinho, o jeito de amar, através do cuidado, através do carinho, do respeito, do servir no dia a dia. O funcionário, quando ele ama o seu trabalho e ama o seu patrão como um amor cristão, ele serve. Ele trabalha com amor, ele serve com amor. É assim Jesus vem nos ensinar a servir. Por isso que ele fala que o servo não é maior que o seu Senhor. Se ele, sendo Deus, ele veio servir, cada um de nós precisamos aprender a servir. Precisamos ter essa humildade, pedir essa humildade a Jesus, que nos dê um coração manso e humilde como o dele, para que a gente possa tratar cada pessoa que passar na nossa vida com amor e respeito. Colocar essa pessoa acima de nós. Está pronta a servir. Quando a gente entende isso e começa a praticar isso, isso vai gerar ao nosso coração paz. Porque o que tira a paz do nosso coração muitas vezes? O desejo que as outras pessoas façam a nossa vontade. O desejo que a nossa vontade seja realizada. E quando não conseguimos realizar a nossa vontade, muitas vezes ficamos bravos, revoltados, brigamos, exigimos que as pessoas que convivem com a gente façam alguma coisa que seja agradável a gente.
Mas só que as pessoas têm a vida dela também, têm as vontades dela, têm os desejos dela. Então alguém precisa dar esse passo. E somos nós, os servos de Deus, os chamados por Deus, os escolhidos por Deus, a ser o primeiro a amar, a servir, a testemunhar isso. Que Jesus possa nos ensinar nesse dia de hoje, através desse evangelho. Que seremos felizes se pusermos isso em prática. Pusermos o serviço, pusermos a servir o nosso próximo. Eu não falo de todo vós, eu conheço aquele que eu escolhi. Eu conheço aquele que eu escolhi. É preciso que realize o que está na Escritura. Aquele que come comigo o pão levantou-se contra mim o calcanhar. Ora para você ver o amor de Jesus. Diante daquele momento, naquela ceia, Santa Ceia, ele sabia tudo o que ia acontecer depois. E ali estava Judas, estava Pedro, estavam os outros discípulos que iam abandonar Jesus também no momento da cruz. Mas Judas, o traidor, queria trair Jesus. Jesus sabia disso, sabia que Judas ia trair. E Jesus pega o pão, molha na sopa e dá a Judas. Aquilo ali, segundo a tradição judaica, é o sinal que o chefe da casa, a pessoa responsável pela ceia, a pessoa mais importante, o pai ou o irmão mais velho, que é o que conduz a ceia, ele pega aquele pão molhado e dá para a pessoa mais importante da ceia, para ele. E a pessoa mais importante que Jesus estava dando para ele era Judas. Então, nesse momento, Jesus ainda estava manifestando o amor dele a Judas. E ele tratou Judas como as outras pessoas, como os outros discípulos. Ele molhou, ele lavou os pés de Judas, beijou o pé de Judas, cuidou. Porque independente da outra pessoa, ele era amor. Ele queria manifestar o seu amor que tem por cada um de nós. Então muitas vezes nós sentimos assim que nós não merecemos o amor de Deus, porque somos pecadores, porque traímos, porque pisamos na bola com Deus. Mas Deus nos ama. Então Deus nos dá essa chance de recomeçar todos os dias, todo momento. Que o Espírito Santo possa nos convencer disso. Nos convencer que somos filhos de Deus, somos amados e vamos ser realizados no amor quando descobrimos que precisamos servir o nosso próximo, que convive com a gente no dia a dia, que Jesus é o nosso grande exemplo de servir. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, despertar em nós essa consciência de servir, de amar o próximo de uma maneira concreta. Que assim seja. Amém.